Continuamos a leitura do livro de Apocalipse, carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já vimos que a palavra de Deus, ela tanto serve para aquele que prega, ou seja, para a igreja, quanto para aqueles que estão longe de Deus. Aqueles a quem a Bíblia diz estarem no mundo, afastados de Deus. No mundo, não no mundo físico, porque nós como igreja também estamos no mundo, mas no mundo no sentido espiritual, desse sistema que faz oposição à palavra de Deus, esse sistema organizado com o objetivo de afastar o homem de Deus, de torná-lo independente de Deus. É isso que a Bíblia chama de mundo. Então a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, ela traz juízo sobre o mundo, mas não livra também a igreja, sim do juízo, mas ela também nos mostra que nós daremos contas a Deus pelas coisas que fizemos. Ou seja, se Deus não poupou Israel no passado, o que nos faz pensar que mesmo sendo crentes, se não andarmos na linha, não obedecermos a palavra de Deus, nós vamos escapar. A palavra de Deus diz que muitos naquele dia dirão: em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, operei maravilhas. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então nós devemos prestar muita atenção como nós nos portamos nesses dias da nossa peregrinação, como nós nos portamos nessa vida, se vivendo em temor ou não, obedecendo a palavra de Deus ou não. A palavra nos ensina que muitos cristãos ficarão de fora do arrebatamento porque não vão obedecer a Deus, vão viver uma vida sem obedecer a palavra de Deus. Eu podia citar aqui muitos versículos bíblicos que mostram que as nossas obras têm que acompanhar a nossa fé. Não basta só ter fé, as obras têm que acompanhar a fé que temos. Por isso a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Bem, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui Jesus está falando à igreja de Pérgamo, que conhecia as obras boas. Já falamos aqui que o Senhor conhece as nossas obras. É isso que o Espírito Santo está falando repetidamente aqui. Já falou na carta à igreja de Éfeso, na carta à igreja de Esmirna, ou a igreja que estava em Esmirna. E agora fala a igreja que se encontrava em Pérgamo. Conheço as tuas obras. Então, esses cristãos, eles viviam num lugar de muito pecado, um lugar difícil de viver. Mas mesmo assim, eles não haviam negado a fé, permaneciam crendo. Jesus até fala de um homem chamado Antipas. É o único crente citado no livro de Apocalipse. Antipas. Antipas, fiel testemunha, o qual havia sido morto. Aqui, mais uma vez, o Senhor diz que nós podemos ser mortos por causa do Senhor. Não adianta nós ficarmos dizendo assim: não vou morrer, não, Deus não vai permitir. Da onde tiramos isso? Baseado em quê? Alguém que vive pelo Senhor e prega a palavra de Deus pode morrer. Muitos têm morrido, mundo afora, nesta geração que estamos vivendo. Em alguns países aí do mundo, alguns cristãos têm sido mortos por causa do Senhor, como foi naquela época. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Mais uma vez o Espírito Santo dizendo que Jesus vê as coisas boas e as coisas ruins que nós fazemos. Se você pratica coisas erradas, se você pratica o pecado e está seguindo Jesus, é um filho de Deus, Jesus está vendo o pecado que você comete. E ele está dizendo assim: eu tenho contra ti isso e aquilo. Nem tudo é a teu favor.
Eu não estou dizendo aqui que todos os cristãos fazem isso, mas tem cristãos que cometem coisas erradas. Nós não podemos dizer assim, não, Deus só quer o nosso coração, só quer a nossa adoração, só quer o nosso louvor, só quer a nossa oração e a nossa fé. Nada do que se faz de errado o Senhor considera. Da onde tiramos isso, meus queridos? Olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Então, tenho contra ti algumas coisas. Meus queridos, que nenhum de nós sejamos encontrados nesta condição, aonde o Senhor vai dizer assim, ó, tenho algumas coisas contra ti. E aí o Senhor diz àqueles crentes, tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, ligadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era usar da fé para ganhar dinheiro, para fazer comércio. Essa era a doutrina de Balaão. Então, Balaão deixou seduzir pelo dinheiro. Nós, como filhos de Deus, não podemos, nós, como servos de Deus, não podemos deixar que o dinheiro nos seduza. Não devemos usar da fé para sermos beneficiados financeiramente. Também aqui Jesus diz, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Já falamos ontem. Aqueles que usavam da fé para dominar, para exercer domínio contra o povo. Então, os nicolaítas também estavam com a sua doutrina no meio dos cristãos que estavam na igreja de Pérgamo. Portanto, arrepende-te. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, o Senhor chama a igreja ao arrependimento. Porque, senão, ele vem sem demora e peleja contra aqueles cristãos. Você já pensou Jesus pelejando contra nós, igreja? Não é uma coisa que falamos muito, não é verdade? Falar assim, ó, não, tu é filho de Deus, tu é crente, mas Jesus está pelejando contra ti. Nós não gostamos de ouvir isso. Mas se nós andarmos de forma errada, o Senhor sim vai pelejar contra nós. Horrível coisa é isso. O Senhor pelejar contra nós. Bem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor da lei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa a igreja que cada vez mais possa viver uma vida de temor. Em nome de Jesus. Amém. A esperança, todo dia, com você.